Me passei, nem vou comentar agora sobre esse Enem 2022. Vamos lá. Olha, achei na parte de geografia muito impugente. Nossa, só tava cobrando conteúdo. Tipo, olha a primeira questão da prova rosa. Não tem quase nada de texto. Você basicamente tem que saber. Só mostra aqui um gráfico que não tem também muita relevância. Mostra aqui o gráfico falando da energia solar. Tem muito aqui no litoral, um pouco menos no centro-oeste e muito no norte. Aí pergunta: o que é que justifica o potencial alto de energia solar no Brasil? A alternativa certa era nebulosidade atmosférica, que eu não entendi nada. Não dá nem pra pensar aqui, desisto. Não tem como sair. Então, geografia tava muito impugente. Teve várias dessa. Eu tinha o que? No método de chute que eu ensinei, né? Nos vídeos anteriores, que eu acerto mais de 90% de humanas. Isso aqui pegou, porque não tem nem o que cortar aqui, é 20%. Mas fora a geografia, o resto eu achei legal. Só não achei muito legal o que cobrou direito. A maioria das pessoas, né? Ensino médio, tal, não pegou direito. Principalmente quem pega direito ou tá na faculdade de direito ou faz concurso. Mas também teve muita questão que dava para usar meu método de chute, né? Então, por exemplo, aqui é 47. Seria a letra B, herança religiosa e sacralizada. E tem como paráfrase sabedoria milenar do rio. O povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu uma grande chuva. Então coloca um aspecto humano no rio, né? O homem e a mulher estavam nas duas gotículas, tal. Coloca até uma figura de linguagem que mostra quando coloca aspecto humano em uma coisa inanimada, né? Esqueci o nome agora. Mas o que importa é que é o quê? Religiosidade, né? Sagrado. Então dava pra usar muito lógica nessa. Na maioria dava pra usar. Essa 48. Gabarito. Trabalhadores na formação de novo espaço. Estava muito fácil. Porque a escritura de é o labor organizado para a salvação da terra. Eu parei o texto aqui, não li mais. Só que quando você pega no começo a resposta, é bom ler a conclusão. Que às vezes coloca assim um entretanto, aí vai pô. Entretanto, sabe o que faz? Pega o que contou até agora e coloca como inferior ao que vai ser contado depois. Queria tanto ir à praia, no entanto, não tenho dinheiro, por exemplo. Então, a parte antes não vai acontecer. Por quê? Por causa da parte após. Então, o após é sempre mais importante. Cuidado. Então, quando for ler assim, parar no meio, leia a conclusão, vai que tem uma adversidade, né? No entanto, mais, porém. Mas aqui não teve, né? Então é isso mesmo. É a reescritura aqui de labor organizado para a salvação da terra e do homem. Então, trabalhadores em formação de novos espaços. Os trabalhadores vieram de outros locais para o açude. Ó, famílias alojadas em pequenas casinhas. Então, bem simples essa. Vamos para o próximo. Ah, essa pela lógica também saía de boa. Qual era a importância da medicina no âmbito dos objetivos? Resposta letra A, econômicos das elites. Ele bota no texto que quanto mais medicina, quanto mais cuidar, acho que é do escravo, menos ele fica doente, né? A mão de obra, uma gestão moderna da mão de obra. E mais, quanto mais saudável, mais produz. Então ele bota como o quê? Um fator econômico. Saúde e produção, né? Então é econômico das elites. No final eu coloco aqui brancos, né? Então é elite. Muito de boa. Aqui já puxa um pouco mais para o direito, né? Tem lá na Lei Maria da Penha que define o impacto duplo da pessoa ter o que? Ser mulher e negra, né? Então, raça e gênero seria uma minoria muito mais potencial do que outras. É uma minoria dupla. Para quem não lê a lei, também dava para tirar aqui pela porcentagem, né? Olha, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Então, o fenômeno da discriminação seriam os tópicos: casal sem filho, unipessoal, outros, casal com filho. Intensificar seria quando ele pega o subtópico aqui, ó. Mulher preta sem cônjuge com filho, 64%. Veja que é uma porcentagem elevadíssima. Então, é o que? Raça e gênero, mulher preta, né? Então dava para tirar também pelo gráfico, né? Raça e gênero. É uma questão de matemática. Engraçado porque cobraram duas questões de matemática nessa prova aqui de humanas. O pessoal de humanos odeia isso, né? Aí já querem se vingar. Dizem que vão colocar questões de humanos em matemática. Acho improvável, né? Mas nas sociedades contemporâneas consiste em violação do princípio básico. Também outra questão de direito muito
complexo, né? Você cobrar textos normativos. Lá pra frente tem um decreto-lei, pô. Então essa sem lei consiste em violação do princípio básico enunciado no texto, na sociedade contemporânea. São as cláusulas pétreas, que tem como macete, me desculpem, né? Vou dar um espacinho de tempo de novo um tempozinho, vou, e por último, só para o YouTube não cortar, C. Aí depois você junta aí essas sílabas. Mas é forma federativa de Estado, direitos individuais, direitos e garantias, né? Fundamentais, voto secreto direto, tempestivo, não sei o que, não sei o que, separação dos poderes. Então, é uma violação do princípio básico cortar ou reduzir qualquer um desses direitos, que são causas pétreas, ou seja, são empedrados, não dá para você retirar ou reduzir. Então seria o quê? Voto, né? O voto. Supressão de eleições de representantes políticos, letra A. Mas, pelo texto, dava para ter uma ideia, assim, né? Ó, definição de princípios básicos, que é o que ele quer aqui. Violação do princípio básico. Você pega a definição e tenta fazer o contrário, né? Então, qual é a definição? O princípio básico é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos. Uma consequente garantia de direitos do indivíduo. Olha aí, não disse direitos. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima da lei. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei e estão a ela sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. Então quer dizer o quê? Que os governos democráticos são o quê? São aqueles eleitos pelo povo. O que contraria o princípio básico é não ser eleito pelo povo. Então você tem que achar um antônimo ao texto. Expressão de eleições. Outra, letra B, tá falando de um fator positivo, então não é. Letra C, fator positivo, você tem que achar um fator negativo. É uma violação. Letra D, é um fator negativo, mas que não quer dizer sobre princípios básicos. Concentração de renda seria passar mais para os ricos e deixar menos para os pobres. É ruim, mas não é em sentido assim estrito uma violação, né? Até acontece às vezes nos governos democráticos. Regulamentação das relações de trabalho pelo legislativo é um fator positivo. Então temos fator negativo apenas D e A. Aí você veria. Supressão é muito mais pesado do que ampliação dos processos de concentração de renda, né? Supressão das eleições é muito pesado. Então seria de A. O texto é positivo, então aqui seria alguma coisa negativa. Só tem duas negativas, né? Então ficaria, mesmo no chute, 50%. Ó, muito tranquila essa. Na primeira linha eu já parei. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Brasileiros levam mais tempo da casa para o trabalho. Casa para o trabalho é o quê? Movimento pendular. Letra D, não tem mais o que falar. Fluxo de retorno não é necessariamente, né? Tem a ida, tem o retorno. Então você está desconsiderando a ida. Migração interna, nada a ver. Mudança sazonal, nada a ver. Deslocamento forçado, nada a ver. A pessoa vai trabalhar porque quer, né? Porque é forçado. Então, movimento pendular é aquele movimento na qual a pessoa trabalha na metrópole, por exemplo, e só que é muito caro viver na metrópole, então ela vive no interior. Todo dia ela vai pro trabalho e acaba fazendo um trânsito gigante, né? Principalmente nas BRs. Aí se quiser ler, fica à vontade também, mas não vai mudar nada não. Você pode ler a primeira linha, pesquisa, já aponta que a situação é mais grave no Sudeste. Das 3% levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Regiões metropolitanas, olha lá. Trabalhadores levam mais de 1 hora no trajeto, total. Aí quem vê, Marcelo, isso aqui, meu amigo, não precisa ler. Vai falar a história do cara. Mesmo que você queira ler, pare aqui na metade. Depois vai falar a história do cara. Você tem necessidade de ver a história do cara? Não tem. Ah, mas cuidado, como eu disse, né? Quando você for parar na metade do texto, leia a conclusão. Vai que ele mete um entretanto. Nunca se sabe, né? Só que aqui, ó, ele só corroborou, né? Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. E aí, de novo, relação entre metrópole, não ter condições para viver na metrópole e ter que ir para a cidade do interior. Conclusão, geralmente, é bom você ler. Mesmo que você leia só a introdução e a conclusão, é bom porque ela conclui o assunto, né? Termina de vez. Ela dá a ideia geral. A conclusão é muito bom para tirar, assim, resposta de gabarito, né? Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo... Vamos ver. Foi simples também, né? Porém, a paráfrase estava meio estranha. Ó, tá falando do dia 1º de maio, né? Que é o trabalho, classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa. Então, qual é o objetivo da fixação dessa data comemorativa? Classe operária tenta dar uma unidade política e cultural, ou seja, afirmar uma identidade coletiva. Identidade coletiva é a reescritura de quê? Unidade política e cultural. Basicamente, a resposta é aqui no meio. Por que eu li diretamente no meio? Porque temos o quê? Parênteses. Você tem que
tá muito ligado no português. Sério, porque isso aí facilita demais a interpretação e conseguir extrair o gabarito da questão. Entre parênteses, entre travessões, entre vírgulas, geralmente o que vai vir pra frente vai explicar o anterior. Classe operária. Aí vai explicar o que é classe operária. Ou antes também vai vir a explicação. Quando conceitua, geralmente você consegue extrair o gabarito. E aí, quando conceituou classe operária, já extraiu o gabarito identidade coletiva, né? Com o quê? Com a reescritura unidade política e cultural. Essa aqui eu tirei só pelo rodapé. Foucault, conheço ele, filosofia, né? Ele faz aquele negócio de Big Brother, né? As câmeras estão vigiando e tal. E nos faz marcar a formação de uma sociedade disciplinar, né? Disciplina, você não faz as coisas erradas porque tem sempre pessoas te vigiando. E ele também mostra as relações de poder. Todas as esferas têm poder. Por exemplo, na sala de aula, o professor é quem manda. E os alunos são os que são mandados, né? Em teoria. Então, sempre tem uma autoridade disciplinadora. O professor vai disciplinar os alunos. Já a diretoria vai disciplinar os professores. Já os órgãos regulamentadores vai disciplinar as diretorias. E aí, chega um agente de um órgão regulamentador, você pensa, pô, quem é que vai regulamentar o órgão regulamentador, né? Mas não é necessariamente seguindo uma pirâmide, né? O cara do órgão regulamentador pode sair do seu trabalho e andar de carro e vai ter o quê? Um agente de trânsito disciplinando o trânsito, na qual um agente do órgão regulamentador tá lá dentro. Como é difícil exemplo, não é mais sem entender. Sempre vai ter uma relação, né, de disciplina. Então, formação de sociedade disciplinar. Do texto dava pra tirar? Vamos ver. É que eu nem li esse texto, sério. Mas efeitos limitantes de um poder pode ser, ó, a estrutura de disciplinar. O que é disciplinar, né? É limitar as pessoas. Então pode ser isso mesmo. Pelo texto dá pra tirar mais ou menos, né? Não dá pra tirar exatamente. Seria a escritura mais próxima, é efeitos limitantes de um poder. Você podia tirar também cortando as outras, né? Flexibilização nada a ver, banimento nada a ver, condenação nada a ver, hierarquização poderia ser. A única que poderia ser seria a letra E, aí seria no 50%, né? O A ou E. Mas de posse do conhecimento a gente marca a letra A. Vamos ver aqui. Muito texto, muito grande, chatinho. Eu teria que falar a associação das práticas religiosas no texto 1 e texto 2, respectivamente. Texto 1 tá falando de um local, ó. Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Então tá falando de local. Delimitação de paisagem urbana, não. Demarcação de patrimônios afetivos, não. Seria próximo de patrimônio, mas não, é local, né? Expansão de fronteiras regionais, não é fronteira, não tá falando de fronteira. Circunscrição de bens simbólicos, não. Criação de lugares místicos, pronto, tá falando de lugar. Juazeiro, lugar, né? Lugar, Juazeiro. Então, letra E. Mas só pelo texto 2, vamos só confirmar. Fala aqui de uma história do que o padre contou, tal. Então aqui não precisa nem ler o resto. O padre Cícero nos conta. Se é um conto, né? É um catolicismo popular, experiências. Experiências que o padre teve e contou pra gente. Letra E. É assim que eu leio o texto. É assim que você deve ler o texto. Oh, essa aqui eu gostei, porque eu faço concurso, né? E por isso que eu sei bem direito, né? Mas minha área principal é bancário. E aí cobrou Pronaf. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Eu nem li o texto, porque eu sei que o Pronaf, o que é que ele faz? Em épocas de seca, em baixa venda, tal, ele pega e compra o alimento das pessoas para depois ele vender lá. Então ele faz um comércio garantido, né? Para a pessoa não perder a safra. Letra C, comercialização garantida. Mas vamos ler aqui o texto para ver se a gente extrai. Em 2003 teve o início do programa. Várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura. Então, compras públicas, segurança alimentar, aquisição de produtos agropecuários. Qual é o único que fala sobre comércio, compra, aquisição, inovação? Não. Reestruturação? Não. Comercialização. Garantida até que ficaria meio estranho, né? Garantida? Comercialização garantida? Nunca vi. Comércio geralmente a pessoa quer ou não quer, não é garantido. Mas, sério, era a única reescritura de aquisição, compras públicas e tal. Negociação na bolsa de valores realmente poderia ser outra reescritura, né? Mas não falo de bolsa de valores em lugar nenhum, né? Eliminação do custo de frete, nada a ver. Então, garantida poderia ser reescritura de segurança. O que é seguro? O que é seguro é garantido. O que é garantido é seguro. E aquisição, compra pública, comércio, letra C. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função de... Veja que o texto vai dar uma caracterização a celular diferente do normal,
contrariando a visão prevalente. Então ele provavelmente vai dar algo positivo, porque fala muito mal, né, do celular. E eu marquei o quê? Social estimulando a reciprocidade por meios digitais. Então mostrou que uma empresa de fitness para aumentar a atividade física da comunidade botou lá que você corre e quem ganha são seus familiares. Aí disse que isso gerou de 4 a 8 vezes mais do que você recompensar a própria pessoa por correr. Ele vai estar ajudando os outros. Aí eu marquei o que? Reciprocidade. Seria o que? Uma reescritura de ficar ajudando os outros. E social também, porque envolveu comunidades. Mas um gabarito que eu peguei aqui, extraoficial, botou laboral, convertendo desenvolvedor em usuário final. Estranho, né? Porque não tá falando de trabalho exatamente. Mas, vamos aí esperar o gabarito oficial, né? Realmente esse aqui não dava muito legal, não. Essa de responder. Quando eu respondi, eu botei letra B, mas eu botei um asterisco, assim, ó, não tenho certeza. De novo, mais uma questão de quê? Direito. Tá falando do Senado e tal, tal, tal. Essa aqui fala de dois discursos no Senado. Aí que são divergentes, né? Perguntou qual é a oposição. Eu fiquei entre C e E. Na primeira, ele disse que o quê? Que as meninas deveriam ter flexibilização na matemática, porque não teriam capacidade intelectual para ir muito longe. Já no segundo, disse não, tem que ter igualdade, tal, 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 tal. Aí eu fiquei entre C e E. Por quê? Na E, exclusão de competência, ou seja, flexibiliza, né, o ensino da matemática. Então exclui, diz que a mulher não tem competência, né, a menina. No segundo, participação política, ou seja, as meninas têm que ter o mesmo direito, né? Participação. No entanto, o gabarito aqui que eu peguei esse oficial marcou C. E eu também tinha marcado C. Mas eu fiquei muito estranhado com a frase dominação de corpos. Ficou muito estranho isso aqui. E igualdade humana. Essa aqui tá muito bonita, igualdade humana, né? Que foi o segundo texto. Colocar como iguais, né? Homens e mulheres. Então, eu fiquei estranho dominação de corpos. Mas se você forçar a barra um pouquinho, poderia ser uma intenção, né, desse cara em não colocar as meninas para aprender matemática com a intenção de dominar os homens dominando as mulheres. Mas, pô, não tá claro isso aqui de primeira, né? Então fica aí a questão. No entanto, o segundo tá muito bonito, igualdade humana. Já na letra E, o segundo não está tão bonito, participação política. Tá generalizando, né? A gente tá falando aqui de educação, igualitária, tal, tal, tal. Então os dois estão incompletos, né? Fica aí o questionamento. No entanto, né, professores gabaritados marcaram C de acordo com o gabarito oficial. Ó, mais uma questão de direito, como eu disse, pegou pesado, né? Carta Magna, esse é o artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. É o que? Previdência social, saúde, trabalho, emprego, moradia, ó, segurança, lazer, alimentação, assistência aos desamparados, maternidade, infância. Aí o texto apresenta estratégia usada pelo movimento social para garantir o preceito constitucional. Letra D, né? Ó, vamos ver aqui no final, na conclusão, né? A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. Então ele queria o quê? Garantir o direito ao preceito constitucional, moradia. Todos os brasileiros, direito à moradia. Pô, letra D. Só pela conclusão, né? Como eu disse, entrega muito gabarito. Questão de geografia. De novo, muito hard, não tem como você interpretar muito, né? Eu marcaria o quê? Preocupação dos Estados Unidos com ampliação de influência econômica. É uma estratégia, né? E é o gabarito. Opa, porque os Estados Unidos está se importando com preservação de recursos naturais? Não, né? Incremento de intercâmbio cultural, cultura? Não, né? Independência financeira? Não, ele quer que seja dependente dele, né? Compartilhamento? Não, ele quer o quê? Que sejam titulares da tecnologia e que vendam essa tecnologia, né? Então, o único gabarito possível seria ampliação de influência econômica, sem ler o texto. E lendo o texto, eles estavam preocupados que essa região aqui não seguiam as normas que ele defendia, os Estados Unidos, sancionadas pela OMC, FMI, Banco Mundial. Ó, questão atualizada. A justificativa utilizada por Vladimir Putin para a anexação da Crimeia. Quem sabe isso de história, né? Provavelmente acerta. Bom, eu tirei pela lógica aqui, não sei se acertei, deixa eu ver. Na verdade, não tirei pela lógica, porque eu não achei lógico nas questões, né? Os professores marcaram o gabarito como letra A. A população com idioma comum deve estar submetida à mesma autoridade estatal. Um argumento muito estranho, né? Senão a gente seria o quê? De Portugal ainda.
Marquei D, mas também não usei muita lógica, não. Achei muito estranha essa questão, sério. E qual seria o argumento? No texto tem. Convicção se baseia na verdade e na justiça. Verdade e justiça não tem reescritura em lugar nenhum aqui. Sério, essa questão muito horrível. Questão. Paisagem e religiosidade. Eu marquei A também, os professores, né? Afeita devoção ao aceitar destinos sacralizados. Porque aqui ele vai falar o quê? De umas pedras que colocam da esquerda para a direita. Se estão intactas, vai ter o quê? Seca. Se estão alguma coisa, vai ter alfajás. Se estão não sei o quê. Se tiver todas, ou a maioria não sei o quê, é inevitável o inverno benfazejo. E essa é a experiência de quê? De Santa Luzia. Então colocou a experiência de Santa Luzia como uma previsão do tempo, né? E outra, é inevitável, se acontecer isso, é inevitável o inverno. Então, ele aceita um destino, é inevitável, não tem mais o que fazer. Efeito a devoção ao aceitar destinos sacralizados. Devoção o quê? Santa Luzia. Destino é o quê? Inevitável. Letra A. Vamos só responder aqui as pequenininhas, não vou fazer todos mais não. 63. A filósofa mostra a importância da linguagem no processo de... Marquei o quê? Letra E. Construção da sociabilidade. Pô, é o discurso que faz do homem um ser político. Político o quê? Social, né? Político é a forma de administrar o povo e tal. Ó, tudo que o homem faz só tem sentido quando é discutido. Discutido com os outros. Ó, talvez tenha coisas que são importantes ao indivíduo no singular. Mas o importante mesmo é os homens no plural. Então, o que tá falando toda hora de sociabilidade. Uns com os outros. Não é indivíduo. Letra C não é. Criatividade nada a ver. Entendimento da cultura poderia ser. Melhoria da técnica nada a ver. Então A ou E. E mais lógica C é sociabilidade. O texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é... Ó, eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo o jornal. Racismo. Letra A. Próximo. Vamos ver aqui. Cuidado, sempre ver a conclusão, né? Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão. E ainda estamos no regime da chibata. Racismo. A intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o ciclo hidrológico. Tá falando da chuva aqui, né? Evotranspiração, escoamento superficial, infiltração, percolação profunda, ou seja, água na superfície, água quando transpira, ou quando evapora, né? Transpira o quê? É a pessoa que transpira. E água aqui como é o nome? Leitos, lençóis. Então, ciclo hidrológico. Você vê como eu respondo rápido, né? Porque não pode ficar muito divagando, né? Senão perde tempo e erra o gabarito. Tem que ser rápido. Os pré-socráticos. É o quê? Pré-socrático. Quem estudou sabe que é o quê? Discussão cosmológica. Entendem? Aí se você ler também vai dar na mesma, né? Ele bota o quê? Amor e ódio, elementos, em movimento, tal, tal, tal. Então ele coloca o quê? Uma discussão do arquê, do princípio de tudo. Como começa tudo, né? É a relação entre amor e ódio. Cada um bota uma relação nos cosmológicos. Pitágoras coloca a matemática. Aí já vem outro lá coloca a água. Demócrito coloca o átomo. Foi o que chegou mais perto, né? É bom estudar um pouquinho de filosofia porque cobra muito ou na veia, né? No entanto, com a interpretação rigorosa você consegue, sai. Mas, às vezes, sabendo só aqui do conceito, aí, você nem lê o texto, já ganha tempo. O processo de concentração espacial foi estimulado por qual fator geográfico? Esse aqui tá bem dificilzinho, né? Processos descompassados, convergência de fluxo, déficit de número de empregos, massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, marcaria limitação da área ocupada, pode ser deficiência de transporte, pode ser risco habitacional, pode ser êxito. Realmente está complicado isso aqui. Marcaria A. Marcaram B aqui. Tem lógica, é isso da população do campo, mas não tem uma reescritura bonita, né? Mas faz sentido, né? O pessoal vai do campo para a metrópole. Para não me estender muito, só vou dar uma passada aqui. Ó, comentar aqui são as questões pequenininhas, ó. Isso aqui também no direito, né? Você sabe. Ou na interpretação fica meio difícil aqui de saber, mas quando a pessoa ele mostra como é que faz para ter a cidadania em cada país. Ó, no Líbano, duas irmãs não poderam ser registradas porque os pais e mães têm que ser libaneses. Então, é o que? Um padrão sanguíneo. Jus sanguinis para a pessoa ser nacional.
Já na Síria, tem que registrar no país de origem. Jus territoris. Então, ou jus solis, né, na verdade, né? Quer dizer o quê? Tem que nascer lá. Então, a pessoa não nasceu lá, jus solis, e não tem o sangue do outro. Jus sanguinis. Vira o quê? Apátrida. Não tem uma nação e não tem a outra. Pela lógica dava pra acertar também, né? Pátrida quem tem nação, né? Apátrida quem não tem. Mas seria muito enganoso marcar refugiados, né? Então, letra B, apátridas. Essa aqui também, ó. Desemprego estrutural, é o que o robô tomando conta do trabalho dos dubladores. Essa aqui é muito interessante. Você sabe do conceito de Mercosul, você já marca sendo o texto. Limitação da circulação financeira. É um grupo na qual a América Latina, né, circula muito facilmente economia, mercadoria. Então você faz um círculo de apoio conjunto na qual você se separa um pouco do mundo externo, né, dos outros países. Você tem que negociar com todo o Mercosul para poder trabalhar aí com um país que está constituído nele, né? Mas eu não li o texto e marcaram aqui letra C, então pode ser mesmo. Podia ter lido, né? Vamos ver. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução em 10% da tarifa externa comum. União aduaneira. Aduaneira significa taxa, tarifa. Realmente pode ser alternativa, né? Leia o texto pelo menos a primeira linha, por favor. Ou também, rodapé, né? Brasil e Argentina fecham acordo para corte de 10% da tarifa do Mercosul. É, característica do Mercosul não é a limitação da circulação financeira. A característica dele é ampliação da circulação, livre circulação. Essa seria a característica do Mercosul frente a outros países, não internamente, que é o caso aqui. Brasil e Argentina internamente. É a letra C mesmo, é a união. Dentro temos a união. Fora deles temos a limitação. Perspectiva faltou aí, né? Não li o texto. 85. Geografia de novo, impurgente, né? Tem que saber exatamente como é que é a formação geológica. 86. Massa. Essa imagem aqui ficou legal, né? É uma literatura, um texto poético. Que conduta social é essa? Lua de mel, tensão, agressão. Lua de mel, tensão, agressão. Leva a morte. Falar não final, senão sou restringida, que nem eu tô. Prática do FEMI. Tananã. Tananana. Homicídio. Então, letra B. Ó, engraçado essa questão de matemática de novo, né? Já saiu do gráfico. Só que do gráfico era uma alternativa. Você responder por matemática, você podia resolver na lógica, na interpretação. Mas essa aqui, meu amigo, só na matemática. Escala cartográfica, né? 2 centímetros é a distância entre esse ponto e Perth, na Austrália. 2.500 quilômetros. Qual é a razão cartográfica? Letra E, por quê? 2.500 quilômetros são 2 centímetros. 1 centímetro é o quê? 1.250 quilômetros, né? Metade. Dividido por 2. Só que você tem que colocar sempre na mesma escala. É 1 centímetro para quantos centímetros? Quantos centímetros é 1.250 quilômetros? Ó, é só você manter o 1.250. 1, 2, 5, 0, né? Pronto. Coloca aqui e olha a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Letra E. Porque 1 quilômetro é igual a 10 a 5 centímetros. Isso minha professora deu essa dica em 2017 no colégio. O pessoal geralmente bota para metros, né? 10 a 3. Aí depois tem que ir de metro para centímetro. 10 a 2, 10 a 3 com 10 a 2, 10 a 5. Só que aí complica, né? Principalmente quem não manja da matemática. Ou deixa 10 a 3 e já erra lá, marca a letra C, né? Ou coloca 10 a 4 e já marca a letra D. Então letra E, né? Repete 1.250, tem que ter 5 zeros. Essa aqui, suave demais. Letra A, habilidades artísticas e culturais do sujeito. Mostra lá o objeto falando, o tamborete, né? Eu guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram, me venderam, tal, tal, tal. Então tá falando o quê? Do sujeito. Aí tem que ter cuidado aqui. Que sujeito? Aquele que fez. Então as habilidades artísticas e culturais. Mas vamos na conclusão. Vai que tem aquele, no entanto, entretanto, que eu falei, né? Alguns indivíduos consagram-se por terem determinados requisitos, tais como conhecimento de modelos clássicos ou destreza nos desenhos. Destreza é o quê? Acurácia, né? Muito bem, faz muito bem o desenho. Então, o quê? Habilidade artística e cultural. Ó, conhecimento dos modelos clássicos. É reescritura de cultural. Letra A. Suave demais. Conclusão, entrega o gabarito demais. Essa aqui eu me bananei muito para responder, apesar de eu conhecer filosofia muito bem. Ó, vem um texto aqui falando muito bem sobre a escola de Mileto. Tal. Aí eu procurei o que no gabarito? Algo que falava da escola de Mileto, né? Os cosmológicos, pré-socráticos, tal. Acho que era Pitágoras de Mileto. Mas não, ele queria o quê? Os vínculos entre os fenômenos indicados. Ele queria algo negativo. Quer ver, ó?
advento da polis, nascimento da filosofia, entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos. Definição de vínculo. São demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça. Ou seja, vínculos é negativo, é uma palavra negativa. Então, no texto todo ele fala do que quebra o vínculo, né? São coisas positivas. Mas na pergunta ele quer realmente os vínculos, ou seja, ele quer algo negativo. Como é que os vínculos foram fortalecidos? E a palavra fortalecido dá a ideia de positivo, né? Mas não, ele quer algo negativo. Então, os sofistas. Os sofistas surgiram no período socrático, né? Que iam contrário à razão, o que falava aqui no texto. Essa razão, falava muito bem da razão, né? Uma primeira forma de racionalidade. Escola de Mileto era a escola da razão. Quem ia contra a escola da razão? Sofistas. Eles defendiam que era retórica. Não importa o que você falasse. Se falasse bem, dava certo. É o que acontece hoje na política, né? Não importa o que você vai falar. Se você falar de um jeitinho bom, tudo bem. O pessoal aceita. E ainda vira fã. Então, sofistas, compreendido com o ensino da retórica. Ou seja, retórica, falar. Não importa o que defendes. Importa a maneira que você fala. A maneira que você defende. Letra C. Ou seja, ele queria algo contrário ao que o texto falou. Aqui me embananou por um tempo. Depois que eu entendi, quando eu li de novo os vínculos. E eu li aqui a definição de vínculos. Pensamento racional não aparece. Ou seja, pensamento contrário ao racional. Pronto. Aí o decreto-lei que eu falei, né? Direito de novo. Mais uma vez, novamente. Aqui é a prova da OAB. Eu sabia disso porque, época de Vargas, né? 37, ele criou o departamento de imprensa e propaganda. Era um departamento fantasiado que fazia o quê? Então, era coibir, né? As pessoas, na verdade, né? Fantasiado de departamento de propaganda. Então, cancelamento da liberdade de expressão. Queriam cancelar a liberdade de expressão, calando as pessoas, né? Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. E não deixa, não tem nada a ver. Porque justamente copia o decreto-lei. O decreto-lei queria o quê? Maquiar a real intenção do DIP. Então aqui vai falar uma coisa que não é verdade. Vai falar maquiagem. E não o sentido realmente verdadeiro. Então essa aqui só tendo conhecimento da questão para resolver. Muita gente, pelo maquiado, né? Pelo que tem aqui, marcaram a letra A. Mas não. Você não deve considerar esse texto. Porque aqui é o decreto-lei. Que tentou maquiar o DIP. E o DIP fazia coisas inconstitucionais. Na prática, né? Ou seja, cerceava a liberdade. Letra D. O que eu não gostei foi isso na prova. Muitas questões aí que tem que ter conhecimento prévio e tal. 2021 foi mais suave, mais interpretativo. A CD 42, nesse eu não acertaria, não. Veja que teve algumas que eu disse, meu gabarito ficou diferente do professor. Vamos ver quem tá certo, mas geralmente é o professor, né? O cara sabe. Eu sou uma mera pessoa de exatos aqui. E baseio minhas questões no chute e na interpretação. Então, eu acertaria o quê? Umas 38, 37 de 45 nessa prova aí. Realmente ficou mais difícil, mais conteudista. Lamentável, né? Assim como é que a gente de exatas vai ficar chutando, né? Você tem que saber. Agora se eu estivesse fazendo, o que é que eu faria? Se eu fosse fazer de novo o Enem? Eu ia focar em aprender pelo menos geografia. Melhorar a minha filosofia, porque é muito conteudista. E aprender geografia, porque 90% da prova tinha que saber na parte de geografia. Não tem jeito. Tem que ter conhecimento de rochas e guinhas para resolver aqui. Senão não sai. Não sai. Eu chutaria o quê? Jazidas de minerais metálicos. Sei lá. Eu li uma vez que a Amazônia tem ouro. Não sei. Chutaria isso, pô. Essa aqui seria mais próxima de estudar de geografia que tinha. Outras, aquela do nebuloso, não tem como, tem que estudar para saber. Tentei, né? Mas foi na fé aqui. Jazidas de minerais metálicos, né? Isso aí porque eu tinha o quê? Um conhecimento prévio, de qualquer jeito. Tinha um conhecimento prévio de que Amazonas tinha ouro, não sei o quê. Só que não pode garimpar lá por causa de preservação. Mesmo assim, tem muita treta com garimpo, blá blá blá. Então, sabia de conhecimentos práticos que eu vi na televisão e tal. Não tinha como tirar aqui do texto. Cadê o texto? Não tem texto. Não tem texto. Como é que eu vou tirar do texto se não tem texto? Não tem como tirar daqui dessa imagem também. Pô, rochas e guinhas. Quem estudou rochas e guinhas pode saber que rochas e guinhas tem uma tendência de ter minerais e tal, metais, blá blá blá. Quem estudou sabe. Se eu fosse fazer de novo, eu focaria o quê? Em saber alguns conceitos de relevo e clima, de geografia, principalmente nacionalmente, né? Saber região por região, biomas também. E filosofia, alguns filósofos conceituar bem, né? Só isso que eu estudaria de humanos.
Então esse aí foi o meu comentário. Comente aí o que você achou dessa prova. Se você gostou, se inscreva no canal. E aí, será que vocês passam na OAB? Prova praticamente direito, né? É isso.